E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. É com imenso prazer que estamos aqui de volta para continuar o nosso estudo do livro Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de continuarmos a ler essa obra maravilhosa, Nosso Lar. E nós, no programa passado, nós iniciamos o capítulo 5, onde André Luiz recebe a visita a um personagem novo aqui na história, né? Que é o Lísias. É o Lísias, né? O assistente do Henrique de Luna, que foi quem examinou André Luiz assim que ele chegou na enfermaria, relatando a sua vinda para a colônia como um suicida indireto. E aí, porque nós paramos no início, vamos recomeçar o capítulo então. O título é Recebendo Assistência. Começa assim: é você o tutelado de Clarencio? Então essa palavra tutelado, ela quer dizer amparado. E só para fazer uma observação, nós já comentamos isso, mas é bom comentar novamente, não é privilégio do André Luiz ser amparado por alguém. Todos nós o somos, todos nós. Deus é um Deus de justiça, né? E Jesus, governador do planeta, é o Espírito que ama a todos, né? É claro que uns têm mais afinidade com ele pelo comportamento moral, é diferente, mas ele nos ama a todos igualmente. Então essa questão de ser tutelado ou amparado não é privilégio aqui do André Luiz, não, é uma misericórdia do coração de Jesus para todos nós. Nunca estamos sozinhos, né? Continuando, a pergunta vinha de um jovem de singular e doce expressão. Grande bolsa pendente na mão, como quem conduzia apetrechos de assistência. Endereçava-me ele sorriso acolhedor. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Então, ele tem uma maleta com apetrechos de assistência. Ele é um enfermeiro, nós vamos ver, e ele precisa usar aparelhos para examinar o André Luiz, né? Que nós já comentamos isso em programas passados. A colônia Nosso Lar está na periferia do umbral. Ela é uma colônia que acolhe espíritos ainda materializados, entre aspas, pelos pensamentos vinculados ainda à Terra. Não são espíritos superiores, totalmente espiritualizados. Então as necessidades deles se assemelham a como estiver as nossas, enquanto ainda num corpo somático, né, enquanto ainda encarnados. E ele continua assim: meu diretor, vou retornar. Ao meu sinal afirmativo, mostrou-se à vontade e maneiras fraternas acentuou. Sou Lísias, seu irmão. Meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar tratamento. E aí vamos novamente colocar essa situação dizendo que sou Lísias, seu irmão. Comentamos isso no programa passado, da fraternidade real. Que ele está dizendo aqui, e o que ele diz transparece e é real, porque no plano espiritual não tem como nos colocarmos essa máscara social que nós colocamos aqui. Nós estamos empregados, somos enfermeiros no hospital. Nós vamos tratar os outros mal, mas principalmente se for, né, determinados tipos de hospitais, o tratamento tem que ser, né, sorriso nos lábios. Você está cheio de problema em casa, mas tem que ir lá sorrir. Qualquer lugar, né? Só hospital. Aliás, não. Qualquer lugar, né? Nós estamos colocando hospital porque é o caso aqui do livro. Aí, é o caso do livro. Qualquer lugar, isso é obrigação nossa, né? Ninguém tem nada a ver com nossos problemas, só nós mesmos. Né? Os espíritas temos a certeza disso. Mas no plano espiritual não é como. Ou você é ou não é. Transparece aquilo que realmente é. Então, o caso aqui, essa fraternidade real é verdadeira, realmente. É real, é verdade. Né?
É uma vantagem de estar desencarnado, né, Marco? A gente tem que ter vantagem, né? Algumas das vantagens são: não tem imposto de renda, não tem fila de banco, fila de supermercado, não tem trânsito e também não tem, olha que coisa boa, não tem hipocrisia. Mas tem um detalhe, né? Todo mundo vê o nosso pensamento. Então, é bom porque aí você não... É difícil você ser enganado, só se você quiser. Com certeza. Ser enganado. A coisa lá é mais transparente. Mais transparente, com certeza. Isso que a Teresa está colocando não é só em colônias já de uma certa superioridade, que é o caso do nosso lar, né? Mas também nas trevas, nas regiões de tormento e dor em colônias, em cidades das trevas. Nós vamos ver isso em obras de André Luiz, inclusive. Também o pensamento também tem essa situação, eles leem o pensamento também. Sim. Os espíritos inferiores e inteligentes, eles são inferiores, mas não são burros. Eles conseguem ler o pensamento. Né? Conseguem fazer certas coisas, muitas coisas, né? Só um detalhe que a gente vai ver, se Deus permitir, a posteriori. Então, continuando. É enfermeiro? Indaguei. André Luiz pergunta. É enfermeiro? Sou visitador dos serviços de saúde. Nesta qualidade, não só coopero na enfermagem, como também assinalo necessidades de socorro ou providências que se refiram a enfermos recém-chegados. Então ele não é só enfermeiro não, ele é assistente social também, né? Psicólogo também. Psicólogo principalmente, eu acho que todos aqui são, que é só o ato de escutar os lamentos e não reprochar, né, ninguém, então já é um psicólogo, né? É o estudo da psique, né? Exatamente. Observar mais a alma do que o corpo. Exatamente. Porque eles sabem que tudo tem matriz, tudo tem causa no comportamento do espírito. O corpo é só um reflexo, seja o corpo carnal ou o corpo espiritual. É o reflexo da nossa alma. Certo, entendi. Continuando. Notando minha surpresa, porque o André ficou surpreso, não esqueçamos que ele era médico. E ele está vendo um enfermeiro que ocupa várias funções com toda a boa vontade. Sim. O que ele não devia ver muito aqui. Não é? Não devia ver muito aqui. Então já é uma surpresa para ele. A gente está falando porque se conhece, sabe que age assim. Exatamente. Né? A gente age ao contrário. Ao contrário, deveria. Com certeza. Ainda, por enquanto. Vamos melhorar. Vamos melhorar. E aí continua. Nas minhas condições, há numerosos servidores em nosso lar. O amigo ingressou agora na colônia e naturalmente ignora a amplitude dos nossos trabalhos. Para fazer uma ideia, basta lembrar que apenas aqui, na seção que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E note que este é um dos menores edifícios do nosso parque hospitalar. Então, tal para a gente ter uma noção da amplitude e da organização dos departamentos, né, que existem lá na colônia. Então, da amplitude do departamento. Na seção que André Luiz tem mais de 1000 doentes espirituais. Mais de 1000. Só nessa seção. E é uma seção. E é um dos menores edifícios. Só que ele disse antes que, como na condição dele, há numerosos servidores, né? Com a mesma boa vontade, porque senão não estava trabalhando ali. Né? É muito confortador a gente saber que quando a gente desencarnar, o mundo espiritual ele já está todo estruturado para nos receber. E aí eu lembrei que Jesus, em João 14, no versículo 1, ele fala: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos o lugar. Então Jesus, ele se ateve nessa proposta. Ele ele não iria, né, quer dizer, nós não iríamos entender se ele abrisse de como eram os lugares no mundo espiritual. Então ele só diz que vai preparar o lugar, não é? Vou preparar-vos o lugar. O Espiritismo vem mostrar que lugar é esse que Jesus
falou no Evangelho que estava preparando para nós. Porque naquela época, os judeus, muitos deles achavam que a terra era carregada por elefantes. Eles não achavam que a terra era redonda, que não tinham esse conhecimento. Se eles não entendiam nem da terra onde eles moravam, né? Imagine se iam entender do mundo espiritual. Por isso, Jesus pede a Deus que envie um outro consolador para nós, porque ele poderia dizer muito mais coisas do que disse, mas a gente não ia compreender naquela época. Hoje em dia fica muito mais fácil a gente entender que Deus não criou todos os planetas e todas as estrelas e todos os satélites e todos os corpos celestes para que o homem da Terra ficasse olhando, porque isso não faz sentido. Na casa de meu pai, né, há muitas moradas. E ele falou, há muitas moradas. E nosso lar é uma morada da casa do pai. Isso. A cabana do Orzil, no livro Ação e Reação, né? É uma morada. É uma morada da casa do pai. Sim. O Vale dos Suicidas, no livro morada. Memória de Suicídio, de Dona Ivone do Amaral Pereira, é uma morada na casa do pai. Tudo é morada na casa do pai. E até as cidades nas trevas, aquelas cidades que são organizadas. A gente organizadas. O André Luiz, no livro Ação e Reação também, ele tem uma conversa, não sei se você lembra, Marco, ele tem uma conversa com o... Como é o nome do... Druso? Não é o Druso. Lá, dos irmãos do Antônio Olímpio. Tá. Um dos obsessores que eram 2 irmãos do Antônio Olímpio, era o Leôncio... Eu esqueci o nome do outro obsessor, que foram 2 irmãos que foram assassinados e eles se tornaram obsessores da família. Obsediaram a esposa, obsediaram o filho do irmão, porque o irmão os matou pensando em ficar só com a herança. E numa conversa que o André Luiz tem com um dos obsessores, porque eles querem ajudar o Antônio Olímpio, mas também querem ajudar os espíritos que estão desequilibrados. E esse espírito fala para ele que no mundo espiritual existe uma escola chamada Escola de Vingadores. A Escola de Vingadores, que eles aprendem técnicas para obsediar, não é? Então, ele fala isso no caso para ele. Depois eu vou procurar direitinho e eu lembro do caso, não é como diz assim, mas não lembro diretamente aonde está. Eu lembro do milagre, mas não lembro do santo. É isso, lembro do milagre, mas não lembro do santo. Então, isso é muito bom a gente saber que quando a gente desencarnar, a gente vai estar amparado, que tem regiões estruturadas para nos receber, como no dizer, não é, de Paulo, não é? Jesus matou a morte quando ele se apresenta vivo, conversando com todos, e só para a gente lembrar novamente, ele mesmo disse: na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou vos preparar o lugar, não é? Então a gente fica com esse ensinamento para a gente, não é, Marco? Vamos lá, vamos continuar. Continuando. Vamos lá. Notando... Tudo isso é maravilhoso, exclamei. É isso? Não, assim. Adivinhando que minhas observações iam descambar para o elogio espontâneo, Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera e começou a auscultar-me, atento e impedindo-me o agradecimento verbal. Então vamos frisar aqui essa questão do elogio espontâneo, que na hora que o André Luiz ia elogiar, adivinhando, o que é esse adivinhando, pessoal? Nós vamos ver muito isso o tempo todo, o pensamento. O Líder já está adestrado nisso, que o André Luiz também vai ficar. O pensamento, já sabe o que ele vai fazer. E aí, já adiantando, porque o Líder não queria elogio. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre o perigo do elogio. Nós pegamos aqui uma página do livro da Revista Espírita do ano de 1862, no mês de outubro. Revista Espírita, outubro de 1862. Dissertações Espíritas, em que o espírito chamado Sonnet, francês, meu francês está meio fraco, Sonnet.
Vou ler Sonete. Ele diz assim no final da mensagem, falando sobre isso. Ele começa assim: desconfiai dos bajuladores, é a raça mentirosa. Começa assim, mas no final da mensagem ele diz assim: quereis subtrair-vos à influência dos maus espíritos? Quereis subtrair-vos à influência dos maus espíritos? Subi tão alto em virtudes que eles não vos possam atingir. Subir em virtudes. E então sereis temidos por eles. Aí ele continua: mas se vos deixardes arrastar pela ponta da corda, eles a agarrarão para vos forçar a descida. Chamar-vos-ão, que ponta da corda é essa? Chamar-vos-ão com voz melíflua, elogiar-vos-ão, e como o corvo farão com que deixeis o queijo cair. Ele dá esse exemplo, né? Porque o título da página é O Corvo e a Raposa. Interessante, muito interessante essa parte. Então ele está dizendo do perigo que é o elogio. Ah, mas meu Deus, eu faço... É muito perigoso. Se arrasta muita gente por causa disso. Então o Lísias está demonstrando aqui. Lísias levantou-se da poltrona a que se recolhera, porque ele tinha sentado na poltrona para conversar com André Luiz. Quando André Luiz ia fazer elogios a ele já, né? Porque ia elogiar, claro, um carinho daquele, o homem trabalha, imagina a educação, você ali, você é tão bom, aí começa. Com certeza, se o Lísias está fugindo do elogio, porque ele já caiu alguma vez nessa situação de elogio. Por isso nós lemos aqui essa página, é muito interessante. Vou repetir aqui quem não pegou. É Revista Espírita, do mês de outubro do ano de 1862, né? A técnica, não é, Marco, de muitos espíritos que querem prejudicar a encarnação de alguma pessoa é usar esse tipo de indução mental. Repetir: você é muito bom, você é excelente, as pessoas que convivem com você não te merecem, e começa a inflar o ego da criatura. E a primeira providência é tirar a criatura de circulação, elogiar tanto ela, colocar ela num pedestal tão alto, dizendo que ninguém merece conviver com aquela perfeição, entre aspas, que a pessoa começa a se afastar de todo mundo, achando que é muito boa, que ninguém entende nada, só ela que sabe. É uma técnica usada por muitos espíritos, e sabendo que a vaidade ainda vamos dizer assim, uma qualidade, entre aspas, que nós possuímos, para não dizer que é defeito, porque a gente tem que ter autoestima, mas quando essa autoestima ela se exacerba, ela vira vaidade. Então, mas nós ainda somos vaidosos. Os espíritos, nos conhecendo a fraqueza, eles começam a nos perturbar usando essa técnica do elogio. A primeira epístola de Tiago, ele diz assim, está no Evangelho: toda boa dádiva e todo dom perfeito é de Deus. Eu lembro que Raul Teixeira conta, nosso querido Raul Teixeira, né? Ele, graças a Deus, está retornando à oratória. Graças a Deus. Outro dia eu estava ouvindo ele no YouTube, uma palestra, poxa, é de emocionar. Que bom, graças a Deus. A Deus e ao esforço dele, né? Com certeza. Só ele sabe a luta. Que Deus continue abençoando. Mas ele conta uma palestra antiga, quando ele começou a fazer as oratórias, né? Ele começou a fazer suas oratórias, né? Quem conhece o Raul Teixeira sabe da sua emotividade ao fazer a palestra. Eu particularmente adoro. E ele recebia os elogios, ele se incomodava. E aí ele conta que as pessoas até aplaudiam, né? Olé! Ele conta até que fazia olé, jogava os lenços, emocionado. E meu Deus! E ele, no fundo, ele começou a gostar. E aí o espírito Camilo falou para ele assim, que é o guia espiritual dele, fala assim: meu filho, olha só, é simples você resolver esse incômodo. Porque ele começou a se incomodar com isso. Quando elogiarem você passa um DOC.
Aquilo que a gente faz no banco, né? Para Jesus. Pix. Agora é Pix, né? Não tinha Na Pix. Época Agora não tinha é Pix. Pix. Agora é Pix para Jesus. Passa um Pix para Jesus. Agora, quando te criticarem, você mata no peito, porque é verdade. Porque eles são os grandes professores, são aqueles que nos criticam. Porque geralmente é verdade. Geralmente é. É que o nosso orgulho não aceita, a gente faz bico logo. Então, essa aí é uma realidade nossa. E Tiago, na sua epístola, número 1, na carta número 1 de Tiago, ele fala que toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus, vem do alto, né? E no livro, tem um livro do Emmanuel, Tereza, Segue-me. Sim. Ditado pelo Espírito Emmanuel, Segue-me. O título é Elogios e Críticas. No capítulo 66 desse livro, ele fala assim no finalzinho, né? Agradecei o louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações natural do mundo e aproveitai com resignação a advertência que a crítica vos dê. Olha só a diferença. Agradecei a Deus também, né? O louvor que vos fortalece para o desempenho das obrigações naturais do mundo. Porque nós precisamos também, a gente agradece, né? Mas aproveitar com resignação, sem reclamar, sem fazer bico, a advertência que a crítica vos dê. Entretanto, se precisamos de elogio para trabalhar e se a admoestação nos paralisa as faculdades de servir, ele diz assim, se a gente ainda precisa de elogio para trabalhar e se a admoestação, quer dizer, a advertência, a crítica, nos paralisa as faculdades de servir, estamos ainda longe de compreender o tesouro das oportunidades de aprimoramento e elevação, que nos enriquece os caminhos, de vez que, acima de tudo, a bênção que nos reconforta, a luz que clareia a estrada, a força que nos sustenta e o apoio que nos escora chegam sempre do mais alto e procedem originário e tão somente de Deus. Então, o que acontece? Elogios são naturais. Elogios são até necessários, determinados. Incentivo. Mas que nós, ao recebermos, sempre coloquemos em mente que toda dádiva, toda oportunidade é de Deus. É de Deus. É de Jesus, que é o governador do nosso planeta, que é que nos comanda. Porque se por um trabalho bem feito nós recebemos elogios, nós temos o nosso esforço, mas o nosso esforço dependeu da nossa saúde, do corpo e da alma, para que ele fosse executado. E quem nos dá, por misericórdia, a saúde do corpo e da alma, que nós tanto temos falado aqui nesse estudo, quem nos dá é Deus, na sua misericórdia, porque não é o que a gente merece, é o que a gente necessita muitas vezes, porque se desse o que a gente merecesse, meus irmãos, a gente não levantava da cama, porque realmente ainda estamos muito longe de algum merecimento real da divindade. Jesus, Marco, ele nos dá uma orientação nesse sentido quando chegaram para ele e disseram, bom mestre, e aí Jesus pergunta, mas por que me chamais de bom? Bom, só o Pai que está no céu. Jesus já nos assinalava que nós deveríamos ter cuidado com os elogios, né? Quando recebê-los, entender que tudo, como Marco leu, vem de Deus. Toda a nossa saúde espiritual, mental, tudo provém de Deus, que é um Pai bondoso, misericordioso. Então, meus queridos amigos, ouvintes, estamos terminando mais um programa. Que Deus possa continuar abençoando vocês, os seus lares, que possamos nos reencontrar num próximo programa. Se Deus permitir. Um abraço a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.